Fala, turma, mais um episódio aqui do Mudando Ponteiro, onde eu, Wesley Reis, estou tirando esse projeto do papel, recebendo convidados do meu relacionamento, pessoas que eu admiro, pessoas que inspiram, pessoas que foram lá e fizeram acontecer. E hoje eu estou recebendo um amigo, uma pessoa que transformou a forma de comunicação, e ele tem muitas boas histórias para contar, resiliência, empreendedorismo. Eu quero que ele compartilhe um pouquinho dessa visão que cada um de vocês, para quem não conhece, começar a conhecer, seguir, acompanhar ali a trajetória, a visão empreendedora, enfim. A gente vai falar um pouquinho sobre tudo. Estou recebendo aqui hoje Marcelo, do Curta Mais, meu parceiro, Marcelo Albuquerque. Que bom te receber, que conseguimos. Estou literalmente na casa do Curta Mais, né? Que bom estar na sua casa. Pois é, só que você é o host. Eu sou o host. Né? Eu estou como convidado aqui. E Wesley, cara, que bom, prazer enorme mesmo, assim, poder estar aqui e poder estar fazendo parte desse projeto que não é que você está tirando do papel, que já saiu do papel. Já saiu do papel. E poder ter sido lembrado, né? E primeiro o privilégio de poder fazer parte desse seleto grupo da sua relação. E a gente sabe o tanto que é poderoso, né? O relacionamento, né? Vai além do network. Relacionamento de pessoas que você liga de madrugada, você sabe que você pode contar. E eu sou uma dessas pessoas que você pode contar. Fala tarde da noite, fala final de semana, tá o tempo todo falando. É um privilégio poder estar aqui. Muito obrigado mesmo por ter lembrado meu nome. E para mim é uma alegria poder estar aqui. Tô bem feliz de te receber. A gente já conversou, aí vamos entender o que você vai contar. Né? A gente sabe os bastidores, a gente sabe... Teve um dia que a gente estava tomando café, almoçando, enfim... Dias, né? Algumas vezes, e o Marcelo contou a história dele. Eu falei, caraca, eu falo muito isso para líderes, né? A importância do líder, Marcelo, que eu falo, já falei algumas vezes em mentorias isso, do líder contar a sua história para o liderado, né? É uma história, muitas vezes as pessoas que chegaram hoje não sabem o que você trilhou, não sabem por que você está nessa posição, talvez imagina até que você sempre esteve, ele sempre foi dono, ele sempre estava ali, não sabe as batalhas, as lutas, mas enfim... Eu queria voltar lá no seu início, queria que você contasse a sua trajetória. Aí você pode puxar de onde você quiser, que seja lá de Vitória, enfim, a sua chegada em Goiânia, a sua carreira no jornalismo, até esse momento do Curta Mais, até esse momento não só do Curta Mais, né, mas o Marcelo multiempreendedor. Marcelo hoje é multiempreendedor, turismo, entretenimento, shows, Curta Mais, inteligência artificial. Queria que você contasse um pouquinho como que foi essa história, como que está sendo essa história, mas essa jornada sua, como que foi essa jornada, a trajetória? Então, Wesley, é bem isso mesmo que você está dizendo, né? Às vezes a gente esquece de contar a nossa própria história porque a gente corre o sério risco e o perigoso risco de esquecer as nossas origens, né? E todos os dias eu tento fazer esse exercício de lembrar de onde eu saí. Perfeito. Né? E isso tem a ver com as nossas raízes, né? E uma árvore, para ela dar fruto, ela tem que ter raízes, e raízes profundas. Mas a gente acaba esquecendo isso no ambiente de trabalho, a gente vai acostumando com, né, de chegar na nossa empresa todos os dias, aquela rotina, aquele hábito, né, vai se tornando tão mecânico, a ponto de você esquecer de contar para os seus colegas de trabalho, para os seus funcionários, para o seu time, quem é você. Né? Não só o que é essa empresa, mas quem é você, né? E o que aconteceu, o que te fez para chegar até aqui, né? E essa história realmente, eu sou muito bom para contar as histórias dos outros. Mas hoje eu estou aqui para... Tanto é que você me perguntou há pouco aqui, né? Quantas pessoas que você já entrevistou, eu nem lembro, né? Já pedi as contas, mas quantas vezes eu fui entrevistado, eu posso contar nos dedos das mãos. Mas você falou algo que é muito importante, a gente poder abrir a nossa boca para contar as nossas origens. Porque às vezes a gente é julgado e às vezes a gente julga as pessoas pela capa ou pelo momento, né? Sim. Sem lembrar que cada pessoa, cada um de nós temos uma jornada, temos uma história de dores, de desafios, de superação, e todos nós temos isso. E a minha história é mais uma dessas histórias de superação, de uma origem muito simples, muito humilde, de muitos desafios, um capixaba que não come muqueca capixaba,
não como peixe nem frutos do mar, nasci na beira da praia, mas adoro piqui. É alergia ou é opção? Nada. Para encurtar a conversa, algumas vezes eu falo que é alergia. Não, tem alergia e tal, mas para os amigos mais íntimos aqui, eu falo, é porque eu não gosto mesmo, não gosto nem do cheiro. Se botar uma colher num prato de peixe, ou se cortar um peixe, eu não consigo comer. Não gostar mesmo. Né? Não é uma intolerância em termos de gosto. Né? Não desce. Mas adoro um piqui, um arroz com piqui, botar um molho de piqui, uma galinhada com piqui. Então, mas a minha origem é de Vitória, do Espírito Santo. Eu sou fruto da orfandade de um pai, do seu José Moreira Filho, e de uma mãe guerreira, de um pai também guerreiro, porque se não fosse por ele eu não estaria aqui hoje. Então, eu tenho de fato, não é uma modinha #gratidão, mas é uma postura de vida de muita gratidão ao meu pai, mesmo não tendo-o conhecido. E sou fruto de uma mãe guerreira, Dona Vera Lúcia de Mello, que com toda a dificuldade, não só financeira, com toda a simplicidade, uma pessoa que tinha que ir de porta em porta como faxineira para poder fazer a conta do mês fechar. Mas uma pessoa assim, que me amou da forma mais literal e profunda do que significa essa palavra, um amor de fato incondicional a mim, meu irmão, e lutou pelos 2 filhos dela sozinha. Né? Imagina, eu sou pai hoje, sei da dificuldade que é você criar filhos. Imagina uma mulher solteira naquela época criar e formar 2 homens. E, além disso, ainda tinha um fator que era uma esquizofrenia que a atormentava. Né? Então, por várias vezes, eu e meu irmão tivemos que ser meio que o pai da nossa mãe para poder ajudá-la naquilo que era a dor dela. Então, desse contexto é que eu surgi, né, como pessoa, e sempre com muita dificuldade, né? Não tenho herança, nunca tive facilidades, um porto seguro para que, vou tentar isso, se der errado, eu tenho aqui uma garantia. Nunca tive isso, e que por conta disso eu tive que muito cedo sair de casa para poder ganhar o próprio dinheiro. E mesmo sem saber dessa palavra, na nossa época não existia empreendedorismo, mas eu sempre fui um empreendedor por natureza, um vendedor por natureza. E um comunicador também por natureza, ainda que tímido. Tem muita gente que não acredita nisso, mas é fato que a gente... E aí eu aproveito para dizer isso, que tudo na vida da gente é treinável, pode ser aprendido, inclusive a se comunicar. Então eu tinha muita dificuldade de fazer isso, de olhar para uma câmera e falar de forma, como eu estou falando agora com você e com a sua audiência. Mas isso é aprendido. Por trás dessa pessoa existe uma pessoa tímida, mas mesmo assim eu trabalhei essa timidez porque eu sei que a comunicação é um ativo que todo ser humano tem para poder abrir portas. Perfeito. Então, assim, desde muito pequeno, Wesley, eu tive que arregaçar as mangas mesmo. Por quê? Porque eu não tive escolha. Não é só porque havia um empreendedor ali, é porque não havia plano B. Né? Só tinha um plano. O plano era virar o jogo. Então, e eu sou daquelas histórias que se confunde com a história de muitos brasileiros que começaram do zero mesmo, assim, ou do menos zero. Então, eu lembro que eu comecei a fazer pulseirinha. Né? O máximo que minha mãe fez foi me emprestar um dinheirinho para eu comprar uma linha, fazer pulseirinha e vender na porta da minha casa lá em Vitória. E logo depois eu vi que o valor agregado era maior, que a margem era melhor do chup-chup, que aqui em Goiás a gente chama de laranjinha. Então, ou geladinha em alguns outros lugares. Então eu fazia lá o meu chup-chup à noite, colocava no congelador da geladeira, e de manhãzinha pegava minha caixa de isopor, e aí eu estou falando para você algo em torno de 6, 7 anos de idade, muito menino, e isso soa muito louco hoje para mim, porque eu tenho um filho que tem 5 anos de idade, ou seja, um ano a mais eu era essa pessoa que ia para a praia, lá para Vila Velha, na Praia da Costa, vender meu chup-chup. Eu chegava com a caixa de isopor cheia de chup-chup que eu tinha feito, que eu tinha produzido, e voltava com ela vazia, cheia de dinheirinho no bolso. E eu sempre gostei muito dessa experiência de ganhar o próprio dinheiro e poder comprar as minhas coisas. Então eu nunca dependi do dinheiro da minha mãe, até porque ela não tinha, o que ela tinha era ali para fazer as despesinhas do mês, e ainda tanto eu quanto meu irmão tivemos que trabalhar desde muito cedo para ajudar a comprar comida para dentro de casa, pagar as contas da nossa casa. E assim, a minha vida profissional começou assim. Eu estudei, mas sempre foi em escola pública, ou via de regra, né? A grande maioria foi em escola pública. Nunca fui um excelente estudante, sempre fui aquele cara do meio para o fundo da sala.
mas sempre para conciliar. Eu não tive essa opção de trilhar o caminho da educação convencional. Então, eu tive que trilhar o caminho do empreendedorismo, do trabalho mesmo. E o resultado de ganhar o próprio dinheiro sempre me movia, primeiro da necessidade, depois o prazer de você conquistar as próprias coisas, comprar a monareta ali, a bicicleta e tal. Então, assim, essa foi a minha primeira experiência, desde muito pequeno, com as vendas, né? com ser um vendedor. E isso foi acontecendo. Aos 10 anos a gente mudou para Goiás. Aqui a gente morou em Morrinhos, vendi muito picolé em Morrinhos, moramos 4 anos lá, tive uma infância incrível, tenho um carinho. Continuou do picolé? Picolé, aqui a laranjinha, o picolé também e tal, porque aí tinha facilidade de pegar na sorveteria ali o carrinho de picolé e sair vendendo, então você não tinha ali o trabalho de fazer, ganhava 50%, metade do que você vendia era seu, e aí tinha um jogo lá no estádio de Morrinhos, eu vendia tudo lá, enfim, já consegui os pontos ali e tal, então eu engraxei sapato, e enfim, fiz de um tudo durante a minha vida, tudo que eu percebia a oportunidade. Então a gente morava num barraco lá que minha mãe com muito custo conseguiu construir nossa primeira casinha mesmo ali, um barraco de 3 cômodos, e aí tinha um quintal, eu plantava milho, plantava limão, então, à medida que comprava uns pintinhos na feira, ia crescendo e vendia os galos, galinha lá, então, tudo que dava uma graninha, um dinheirinho ali, eu fazia para poder ajudar na renda no final do mês. Então, sempre foi muito assim, muito isso. E ao vir para Goiânia, né, minha mãe deixava eu e meu irmão em Morrinhos e via para Goiânia para poder fazer faxina, porque aqui ela ganhava melhor, né, a capital pagava melhor, e ela vinha de ônibus sozinha, a gente ficava lá em Morrinhos, isso já com 10, 11 anos de idade, eu e meu irmão. E aí, depois de um tempo, ela veio para cá e aqui conheceu uma igreja que trabalhava muito essa questão de cura emocional, né, a questão não lidava só com a parte espiritual, mas também com a parte terapêutica e tal, e aquilo fez muito sentido para ela e a gente acabou mudando para Goiânia. E Goiânia, eu gosto de dizer que é a terra das oportunidades para todo mundo que trabalha, né? Goiânia é uma terra próspera mesmo. Eu já tive muitas oportunidades de sair daqui, e sempre repensei, porque essa terra me deu tudo, então cabe a mim, eu tenho um senso de responsabilidade com essa terra, de devolver um pouco daquilo que eu colhi e continuo colhendo aqui. Então acho que Goiânia é uma terra de oportunidades, mas uma terra que também precisa de muita coisa para ser feita ainda. Então eu gosto muito dessa ideia, por isso, já encurtando um pouco o assunto, aqui eu construí minha vida, aqui eu construí um hub inspirado no Vale do Silício, porque eu acredito que a tecnologia, a inovação, ela é fundamental para poder resolver os problemas, né, não só de um mundo, mas a começar de um bairro, de uma cidade. Então o Hub Curta Mais, que a gente está aqui, foi pensado para isso. Enfim, aqui a gente, nessa igreja, que foi a Comunidade Evangélica de Goiânia, para quem é do meio, sabe que esse nome tem um nome muito forte, foi pioneiro de muita coisa no Brasil, de muitos artistas, pastores, líderes do segmento evangélico no país. E eu sou fruto dessa igreja. Eu digo que a igreja mesmo, né, como agente espiritual, me salvou, porque eu sou improvável mesmo, eu sou uma pessoa que, às vezes até um pai, uma mãe de uma namoradinha, fala, não, esse menino aqui não tem futuro, tal. Então eu sempre fui aquela pessoa meio improvável, que eu olhava assim, esse menino não vai dar em nada, não. E assim, exatamente por não oferecer nenhuma segurança e não ter nenhuma garantia de absolutamente nada. E a igreja, ela me trouxe um palco para que eu pudesse desenvolver os talentos que eu nem sabia que existiam. Né? Um deles é a comunicação. Então, foi na igreja que eu falei pela primeira vez no microfone. Foi na igreja que eu falei pela primeira vez numa rádio. E, a partir daí, começou minha jornada na comunicação. Olha só. Começou na igreja. O Curta Mais, Wesley, ele começou como um guia para o meio evangélico, que é onde eu tinha um relacionamento, tinha o meu network, quando ainda não se falava dessa, né, não tinha essas expressões assim, mas é onde a base do meu relacionamento havia, né? Então eu conhecia muita gente desse meio, e eu criei um Curta Mais voltado para o segmento evangélico, né? Começou como workshop, eu fazia boletins para igrejas, e eu sempre fui de vender publicidade. Então eu falava para sempre na parte do marketing e da comunicação ali. Sempre na parte
parte de comunicação. E início eu já monetizava, já vendia lá, falou, olha, eu entrego gratuitamente e vendo a publicidade, os formatos de anúncio, né? Um quarto de página, uma meia página, página inteira, quando o impresso ainda era muito forte, e distribuir na porta no final dos cultos, tal. E esse foi um embrião, uma preparação para aquilo que veio a ser o Curta Mais logo em seguida. Mas foi esse ambiente que me trouxe a oportunidade de desenvolver os meus talentos naturais. Tanto é que eu busco isso para os meus filhos, porque eu acho que esse ambiente, como igreja, independentemente de ser evangélico ou não, mas esse ambiente, né, de proporcionar que os jovens, né, possam, né, vá para um acampamento, né, se relacionem com outros, é um ambiente propício para desenvolver talentos naturais, aptidões naturais. E no meu caso, eu desenvolvi o talento para música, chegou um momento, eu já tive uma banda, tive cabelo na cintura, e achei, por um certo momento da minha vida, eu achei que eu ia viver de música, porque era a banda Sétimo Selo, a gente fez um sucesso significativo nesse meio gospel aí, tocando em Goiânia, Brasília, e chegamos a tocar em São Paulo, no SOS da Vida, para mais de 100 mil pessoas no estádio do Pacaembu. Então, chegou um momento que eu falei, cara... Eu não sabia não. Né? Pois e pouca gente sabe, tá vendo? Que a gente às vezes esquece de contar as nossas histórias, e esse tipo de conversa aqui é bom porque a gente vai desenterrando coisas que existem, mas que a gente acaba esquecendo também. E eu fui muito feliz, né, como músico, era baterista e vocalista da banda. E aí acabou que o momento foi dispersando, né? Os integrantes da banda, cada um foi fazendo alguma coisa, e aquele sonho não foi para frente. Mas junto com isso, acabou que nesse ambiente eu fui desenvolvendo essas aptidões da comunicação, de falar em público, de falar para multidões, de falar numa emissora de rádio que a igreja tinha arrendado, e daqui a pouco eu recebi um convite para trabalhar numa outra emissora, e aquilo para mim falou, e dali eu não parei mais. Eu trabalhei em várias emissoras de rádio em Goiás, até ser percebido por uma saudosa colega, que é a minha madrinha no telejornalismo, Márcia Elizabeth, que foi repórter da TV Anhanguera, querida Márcia Elizabeth, saudosa Márcia Elizabeth, numa entrevista para trabalhar na Rádio Serra Dourada FM, ela me vendo assim, falou, menino, você nunca pensou em ser repórter de televisão, não? Falou, desde criança, é meu sonho. E não era nada, eu estava desempregado, mas eu sempre, Wesley, eu fui assim de peitar desafios, sabe? Eu nunca tive medo para aceitar missões desconhecidas, nunca. Para me jogar em coisas que eu não sabia fazer. Porque eu não nasci sabendo fazer nada e sempre aprendi, sempre me virei e fui bem sucedido naquilo que eu fiz. E essa foi a pergunta, né? Falou, Marcelo, você nunca pensou em ser repórter? Eu falei, desde criança, é meu sonho de criança. Eu falei, mesmo, eu estou precisando de um repórter aqui na TV e você fala bem, menino bem afeiçoado, menino bonito e tal. Vamos fazer um teste para ser repórter. Eu sei que em uma semana eu virei repórter de televisão e daí não parei mais. Olha, essa foi sua entrada. Essa foi sem um diploma de jornalismo, foi pela aptidão, pela vocação mesmo. E daqui a pouco eu estava fazendo meu ao vivo, eu lembro, até para dar um insight aqui para que, mas eu sou tímido, ele é porque nasceu com isso. Não, eu acho que eu tenho essa vocação, mas há uma timidez, tanto é que eu lembro que a primeira vez que na igreja eu fui falar, era para falar uma coisa, eu falei tudo que não era para falar e deixei de falar tudo que era para falar. E tremia igual vara verde. E foi assim no meu primeiro ao vivo na televisão também. Eu me perdi, falei, meu Deus, eu não nasci para isso. Só que aí você vai, né, com a disciplina, com a constância, daqui a pouco você vai construindo algo e vai fazendo isso aquilo de forma mais automática, né, mais primorosa e com mais facilidade. E é mais ou menos como meu filho está aprendendo a andar de bicicleta agora. Então, para ele, aquilo é quase uma missão impossível. Sim. Mas eu sei que daqui a pouco ele vai estar pedalando, sem assim como qualquer coisa. O idioma, o instrumento. Não, parece difícil. Dirigir um carro. Dirigir um carro, vou desistir, enfim. E é bem isso, né, a minha vida. Então, para chegar até o Curta Mais, foi isso. Eu comecei daí, depois do SBT, virei representante comercial, porque eu fiquei um ano na televisão, ganhando pouco, né? Repórter, você tem a fama, mas no final do mês a conta não fecha tão bem. Então, assim, eu sei que
aquele sonho, né, não fazia muito mais sentido. Não quero mexer mais com isso. Final de semana sempre de plantão, né, meus amigos viajando em feriado, eu tendo que ficar de plantão aqui. E no final do mês, assim... E eu sempre fui muito comercial, eu sempre gostei de vender. Então, aquilo, a função de repórter, né, de ser funcionário ali, de ter que... me limitava. Você chegava no teto ali e não saía. E aquilo me incomodava, apesar de gostar muito do telejornalismo, do jornalismo. Mas aí eu sei que eu fiquei 1 ano no SBT e saí. E virei representante comercial de material para construção. Olha só. Então, de indústria, para vender para material de construção. Eu cheguei, até vou citar o nome aqui, no Robson, um conhecido à época, ele era da Irmã Soares, ele é da Irmã Soares, e falei, Robson, o que você não tem que você gostaria de ter em uma das gôndolas aí da sua loja? Falei, Marcelo, porque eu já sabia que as representações mais famosas já tinham dono, então, né? Mas o que você tem que você gostaria de ter que você ainda não tem aqui para eu ir atrás? Aí eu lembro que falou, Marcelo, pedra. Eu cheguei a olhar alguma coisa aí de pedra, mas eu ainda não consegui encontrar fornecedor para poder vender pedra por metro quadrado. Mas que tipo de pedra? Granito ou ardósia? Eu sou capixaba, sou lá de Vitória e Cachoeiro do Itapemirim é um polo de granito. Fui lá, mas também já tinha muita gente já especializada nisso, com as lojas especializadas de pedras, marmorarias. Mas eu descobri a ardósia. Então, eu fui a Papagaio, interior de Minas Gerais, que é um polo importante de produção de ardósia, e ali eu consegui identificar um produtor de ardósia, e aí eu montei todo um processo, Wesley, de entregar em Goiânia a ardósia separada, embalada em metro quadrado. E aí, a hora que eu consegui chegar no preço, para ser mais competitivo do que um piso comercial, por exemplo, eu falei, pode trazer uma carga. Eu falei, manda uma carreta para mim. Eu falei, mas o que é uma carreta? 10 mil metros. Aí eu fui fazer conta de comissão do representante. O primeiro valor, eu ganhei 10 vezes mais do que eu ganhava com a televisão. Nossa. Falei, rapaz, eu quero esse negócio para minha vida. Aí chegou a carreta, organizadinha, sei que em 3 dias me ligou de novo, manda mais 3 dessa. Aí eu falei, rapaz, eu encontrei a mina de ouro. Só que a vontade da comunicação, aquele gosto da comunicação, aquela cachaça, né? Ela chamava, mas também ficava, nossa, mas que saudade, né, daquilo, tal. Mas o dinheiro entrando, e aí eu sei que em pouco tempo eu virei o maior vendedor de ardósia em loja de material para construção em varejo do estado de Goiás. Nossa. Então eu criei um produto e emplaquei isso em várias lojas de grande, médio porte que vendiam piso, e eu coloquei a ardósia e isso vendeu pra caramba. E aí foi um tempo até a TV Record me chamar. Aí eu fui relutante, falei, não quero voltar. Falei, não, vamos, você concilia. Aí eu lembro que até a Núbia, que era editora-chefe lá, uma querida colega, a Núbia falou, não, Marcelo, mas é bom, vem trabalhar de repórter, porque até você vai ser repórter, vai ser famoso ainda, vai vender mais ardósia. Eu falei, acho que faz sentido mesmo chegar nas lojas. Você ia conciliar. Conciliar as duas coisas. Então eu trabalhava de manhã na televisão e à tarde eu ia cuidar dos meus clientes. E isso, de fato, aconteceu. Eu lembro que eu chegava nas lojas de material para construção igual a celebridade, né? O repórter da ardósia chegou aí e tal. E aquilo funcionou bem durante um tempo, mas chegou um momento que uma matéria minha que eu fiz em Goiás emplacou em rede nacional, e à época o Boris Casoy era o âncora do Jornal da Record. Terminou o programa, o meu telefone toca. Alô, Marcelo? Oi. Aqui é Boris Casoy. Pegadinha, né? Boris Casoy me ligando. Então tá bom, aqui é o Silvio Santos, fala aí e tal. Eu falei, não, eu sou o Boris mesmo, acabei de ver sua matéria aqui no jornal, parabéns pelo trabalho. Eu queria que você viesse trabalhar conosco aqui, cobrir férias de um colega nosso. Aí eu falei, sério, rapaz, é só você falar com o meu chefe aqui, me liberando, eu estou aí amanhã. E eu fui para São Paulo e lá fiquei quase um ano trabalhando como repórter da Record, até que a TV Anhanguera me chamou, me fez uma proposta e eu tinha um sonho de ter uma Rede Globo no meu currículo, né? Uma Globo no meu currículo, e aí vim para cá, fiquei um tempo, né? Fui muito feliz. E a ardósia? Então, eu tô fazendo a pergunta que o pessoal lá fala, e a ardósia, Marcelo? À medida que eu fui para São Paulo,
foi esfriando. Eu estava em São Paulo, fiquei quase um ano. E um ano em representação comercial é muita coisa. Então, chegou um momento que eu era só tirador de pedido, mas você tem que estar ali, né? Oxigenando a relação, oxigenando... Fica a dica aí, viu? Não pode ser só tirador de pedido, não. Se você for só tirador de pedido, você vai ser esquecido. Vai chegar um outro com... Faltou relacionamento. Faltou total relacionamento e, por motivos óbvios, né? Eu fiz uma escolha pela televisão e, de fato, ali, aquela experiência que eu tive em São Paulo, trabalhando junto com o Boris Casoy, de fato, a ficha caiu. Cara, é isso que eu quero para minha vida. É a comunicação, porque não é só sobre dinheiro também. Né? É sobre vocação, é sobre o propósito que nos move, é sobre aquilo, para aquilo que nós fomos Como chamados. Ganhar dinheiro com o que mexe o ponteiro, né? Com o que mexe o ponteiro. Bate o coração, perfeito, acelera. Perfeito. Então, assim, ali, né, fazendo aqui parodiando aqui, ali foi que eu mexi, né, mudei os ponteiros ali e fiz uma escolha, né, que naquele primeiro momento eu abri mão de uma receita maior, mas também pensando ali no eixo Rio-São Paulo, onde os salários dos colegas, os jornalistas são maiores, são melhores, também aquilo começou a fazer mais sentido. Até que a Globo me fez uma proposta para voltar, interessante do ponto de vista financeiro, mas, de novo, a veia empreendedora foi falando mais alto e foi me incomodando o fato de estar ali sempre meio que naquela rotina de não... Você sai de São Paulo, volta para Goiânia e entra na Globo. E entra na Globo, uma experiência incrível, assim como foi na Record, no SBT, tem um carinho, uma gratidão muito grande por essa parte da minha história. Mas ali, cara, eu lembro que eu sempre fiquei incomodado. Eu queria criar algo meu, eu queria criar algo próprio, algo original, algo que ninguém tinha feito. E eu lembro que no carro com o meu cinegrafista, a gente sempre conversava, eu sempre fui esse cara inquieto falando de negócios. Não, que eu estou pensando nisso, eu estou indo... E aquela coisa, empolgado, sempre empolgado com alguma coisa. Eu sempre fui assim. Nossa, eu vou montar isso. Eu sempre fui esse cara muito empolgado, mas... Aí eu fui fazer uma viagem de férias, ainda na Globo, fui fazer uma viagem de férias e fui com um amigo meu para Florianópolis. E lá em Floripa, cara, assim, com tempo, né, para curtir a cidade, com dinheiro para poder fazer as coisas lá e tal. E eu sei que deu menos de uma semana de Florianópolis, a gente já não aguentava mais a cidade. E ali, de uma dor, né, pessoal, começou a surgir uma possibilidade de um negócio. Aí eu falei com esse amigo meu, Renato Madalena, que eu mando um abração. Falei, cara, se a gente está sofrendo aqui em Florianópolis, um dos principais destinos turísticos do país, com falta de informação, imagina quem chega em Goiânia, cara. Então, de uma dor pessoal, né, como um turista numa cidade incrível como é Florianópolis, mas com falta de informação à época, surgiu uma ideia. Né, não tinha o Google, TripAdvisor, Curta Mais. Não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha rede social. Nós estamos falando de 2006, quando tudo era mato na internet, real. Então, o que a gente tinha era uma comunidade no Orkut, era um Orkut. Então, que ainda não se posicionava como rede social. Lista telefônica, sim, com certeza. E para ter certeza de que essa ideia era uma ideia promissora, sentado ali com o pessoal, conversando, vocês são de onde? Falei, somos de Goiânia. A terra do César 137? Olha. Isso me incomodou profundamente, mesmo sendo um capixaba, mas já com ciúme da terra que me acolheu, que me adotou. E que eu tenho um orgulho enorme de ter recebido o título de cidadão goianiense e, recentemente, o título de cidadão goiano. E aquilo me incomodou, porque, cara, em Goiânia ninguém mais fala de sede 137. Naquela época, hoje ninguém mais lembra. Naquela época nem se falava mais, nem lembrava, ninguém falava mais de sede 137 e aquilo me incomodou. E a gente fez um bate-volta em Curitiba e numa outra mesa, vocês são de onde? Falei, somos de Goiânia, a terra do Zezé de Camargo lá. Falei, cara, também, mas aquilo me incomodou, porque eu sabia que junto com o sertanejo, que é muito forte, a cena sertaneja aqui em Goiás, é muito forte, mas também tem o lado rock, né, o Bananada, tem a Monstros Disco, tem um monte de bandas de rock, um monte de casas especializadas e reconhecidas nacionalmente. Falei, cara, mas, ok, mas não é só a Zezé, tem um monte de outras coisas, né, de outras opções musicais, culturais. E falei, cara, tá aí, eu vou criar um guia para Goiânia,
para promover essa cidade, para quem visita essa cidade, para que, ao chegar em Goiânia, saiba o que fazer, mas que volte para suas terras de origem com uma visão mais ampla, mais plural do que é Goiânia. Que tem pamonha, tem piqui, tem espetinho, tem pit dog, mas também tem alta gastronomia, tem boa gastronomia e eu vou contar isso para todo mundo, que tem sertanejo, mas que tem outras manifestações musicais, culturais, e eu comecei a contar isso. Resultado, né? Eu lembro que eu ia fazendo meu MVP dentro do carro da reportagem, com meu cinegrafista Juan Monier, entre outros cinegrafistas, me ouvindo o tempo todo. Falei, cara, esse cara não para de falar isso. E eu lá dizendo, nossa, eu vou fazer isso. Tal. Vou fazer um cupomzinho de descontos no miolo do guiazinho de revista. A gente já nasceu com o site, o Curta Mais nasceu com o site. Nasceu com uma comunidade no Orkut, nasceu com uma revistinha de bolso que era distribuída no aeroporto de Goiânia, no desembarque do aeroporto, com promotoras, na recepção de hotéis e em eventos da cidade. Tinha cupons de descontos, logo depois veio a compra coletiva, a gente surfou bem nessa onda, com o site que foi líder regional de cuponagem, e nasceu com mapa, porque não tinha Google Maps, então a gente tinha um mapinha de bolso. Não tinha Google Maps, não tinha o Waze. Então, o Curta Mais nasceu para responder uma pergunta universal. O que tem de bom para fazer hoje na cidade? E há 17 anos, agora em 2024 a gente completa 17 anos, há 17 anos a gente vem respondendo essa pergunta. Muita gente, Wesley, à época, eu no momento promissor como repórter, eu cheguei no auge de quem trabalha em comunicação no Centro-Oeste, eu estava na Globo, no auge da televisão, onde a televisão era maior. Né? Exposição grande. Exato, onde a televisão, à época, era a maior influenciadora de comportamento, de hábitos, e eu estava lá. Né? Me chamavam de William Bonner do Cerrado. Então, tinha aí toda chance de poder virar como repórter, como um cara de TV e virar assim, nacionalmente. Então, eu estava no meu melhor momento como repórter, numa carreira em ascensão, mas aquilo também me incomodava de não estar criando algo próprio ali. Então, eu não estou dizendo que é errado você seguir na carreira, não, eu estou dizendo que o Marcelo queria também, além disso, contar uma própria história. E aí surgiu o Curta Mais, eu abri mão, de novo, mudei o ponteiro, eu abri mão de uma carreira promissora no telejornalismo, quando a televisão... Marcelo, só botar um parênteses aqui. Você tem muita clareza desses momentos, desses marcos, dessas tomadas de decisão, assim, que mudou o ponteiro só? Total. É incrível quando a gente consegue... Eu fiz um exercício um dia, coloquei isso no exercício na mentoria, pedi para as pessoas, para colocar esses marcos. Porque quando você... E aí passou meia hora, as pessoas lá, 15 minutos, estavam chorando. Nossa, realmente isso aqui... Daí eu falei, sentiu aquele calorzinho aí de gratidão, manda mensagem para aquelas pessoas que abriram essas portas, aquelas pessoas que talvez fez essa ideia ou te apoiou, né? Para falar assim, imagina você sair de uma Globo, pedir demissão para montar um site para contar boas histórias da cidade. Que loucura, né? E eu abri mão... Marcelo é doido. Mas os doidos que... Exato. Quantas vezes, né, que você deve ter ouvido... Não está todo mundo chamando o Elon Musk aí de doido, de louco, mas é um cara que ensinou a NASA a estacionar um foguete. Aquela história de que foguete não dá ré, dá ré. Né? O Elon Musk ele mostrou que foguete dá ré. Então, assim, a gente tem que ser meio louco mesmo, assim. A vida é curta demais, né, cara, pra gente ficar pensando e com medo de muita coisa. Então, o fato é que eu abri mão de uma carreira em ascensão no telejornalismo, no meu melhor momento, assim, profissional, como comunicador, e para apostar num sonho mesmo, porque era um sonho, era uma promessa, a internet era uma promessa. Né, como a gente está hoje na onda da inteligência artificial, a internet naquele momento era uma promessa. A internet, sabe aquelas perspectivas, aquelas profecias de futuro, que a internet vai acabar com o rádio, vai acabar com a televisão, vai aposentar o papel, o jornal, a revista, e de fato isso aconteceu, só que a gente não imaginava que seria tão rápido assim. Né? Só que o tão rápido assim, eu estou falando de 2 décadas. Então, talvez menos um pouco. Né? Então, assim, eu comecei com o Curta Mais, tudo muito incipiente. Então, a gente nasceu no início do digital, né? Mas tudo, esse tempo todo, e talvez seja isso que
que eu entendo como o segredo, né, de ter chegado até aqui com um modelo de negócio que quando eu comecei, muita gente me taxou de doido mesmo, de louco. Você está doido, Marcelo? Todo mundo que comunica queria estar onde você está e você abrir mão disso logo agora. E para apostar nesse negócio, cara, esquece. Goiânia não tem nada para fazer. Você vai montar um guia turístico numa cidade que nem turismo tem. Esquece isso. Então eu tive muito mais nãos do que sims. Eu tive muito mais dúvidas e pessoas questionando esse potencial que eu via. Eu conseguia enxergar, cara, mas tá aí, existe um mercado. Então, olha quanto hotel que está aqui, tem um monte de gente que está aqui, esse pessoal não sabe o que fazer na cidade. Então falta uma resposta para essa dúvida, né? E sem muitas ferramentas, eu ia lá no recepcionista do hotel, o que as pessoas buscam, o que as pessoas perguntam aqui e tal, e com isso eu criei, já na primeira edição do Curta Mais, uma resposta, um guia especializado, atualizado, porque a periodicidade da revista de bolso era mensal, então todo mês você tinha... Todo mês, 20 mil, 40 mil exemplares distribuídos gratuitamente. Você tinha um site que trazia todo o offline para o digital também. Então, assim, nós não tínhamos as redes sociais para distribuir esse conteúdo, então o offline ainda fazia muito efeito, mas, por exemplo, estabelecimentos que tinham lá um cupomzinho chegavam a ter 800, 1.000 cupons por mês. Então, você já tinha uma capacidade de conversão quando ainda também não se falava sobre isso. Quando se falava de conversão, de lead... Nada. Então, não, e outra, o lead é incrível, cara. Eu preciso ver, eu acho que nos meus arquivos eu tenho isso ainda, que no verso de cada cupomzinho você tinha o campo para colocar o nome, o telefone e o e-mail da pessoa, alguma coisa assim. E então a gente já fazia, aquecia o lead e gerava conversão para o cliente, assim. Então era, desde o começo, eu sempre busquei entregar o resultado para o meu parceiro, que era quem sustentava todo esse serviço para a cidade. Então, eu sou testemunha, mais uma prova de que a gente vai ter muito mais gente próxima da gente, gente que até acredita, gente que não faz isso talvez com má intenção, mas que vai tentar boicotar os nossos sonhos, porque são movidas a medo, né? E talvez até uma tentativa de proteção, mas que disfarçada de medo ali, vão dizer não para a gente, não mexe com isso não faz isso. Às vezes a gente... Vai aconselhar para não dar espaço. Às vezes a gente pode fazer isso com os nossos filhos, né? E a gente tem que se policiar muito para não estragar o sonho de uma pessoa, porque às vezes ela está tendo uma visão que a gente não está tendo, né? E mesmo que a gente ouvisse, a gente acreditar naquilo, vai, se joga, porque é só a gente que consegue ver aquilo que foi dado para a gente enxergar. Perfeito. Incrível. Vamos pegando esse gancho do Marcelo empreendedor. Então você falou dessa trajetória do Curta Mais, de como você começou, como você teve esses marcos na sua carreira de fazer essa transição, né? Imagina quantas transições de repórter a Ardósia. Eu teve alguns momentos aqui que eu acho que eu estava tão rindo assim, porque eu estava me enxergando. Eu acho que depois eu vou fazer um podcast um dia, vou falar quantas vezes eu já quebrei. Teve uma vez... Enfim, eu escrevia muito uma frase, muitos anos atrás, que eu sempre estava buscando o pulo do gato. Sabe? Eu falei assim, nossa, é com isso que eu vou ganhar dinheiro agora. Teve uma época que, enfim, lá atrás, meu pai tinha supermercado, tinha comércio em Aparecida, na periferia. E aí, eu não fiz igual você, que eu fui lá fabricar a laranjinha. Eu comprava e revendia. Então, já era um atravessador, mas meu pai tinha um comércio. Eu fui lá, fiz um estoque de laranjinha. Eu comprei, imagina, laranjinha na época, eu acho que era 10 centavos. E a gente eu vendia 25 centavos, assim, era uma margem incrível comparando com o que a gente vendia. E aí acabou a energia, Marcelo. Derreteu tudo. Foi a primeira vez que eu quebrei, 11 anos. 11 anos eu quebrei. Cheguei lá, nossa, ganhei, comprei tudo de laranjinha. Não, tantas laranjinhas, vou encher as caixas de isopor, levei pro comércio, colocou lá, tava vendendo. Falei, vou ficar rico, eu tô na escola, eu vou ser o único aluno daquela escola que todo dia tá pondo dinheiro no bolso. Resumindo, quebrei há uns 11 anos ali, e a frustração foi assim, simplesmente derreteu. Mas enfim, falando de trajetória,
nesses marcos que eu falo assim, qual que é a dica, ou os momentos, ou o que você teve que ter desse empreendedorismo, né? Hoje a gente fala de negócio, você falou, né? A gente fala de network, a gente fala de mindset, fala de empreendedorismo, mas na época era assim, o Marcelo talvez era mais raçudo, era na raça que fazia, qual que é esse traço para esse Marcelo que falou que o sonho desde criança era repórter, para transformar o Marcelo hoje empreendedor do Curta Mais, consolidado, e que hoje há alguns anos, se torna multiempreendedor, começa a diversificar, atuar no turismo, atuar no hub, pô, não é só... a gente vai falar, talvez, eu queria que você comentasse sobre os formatos, porque o Curta Mais mudou muito os formatos, a comunicação mudou, igual você falou, não tinha rede social, era o guia impresso, não tinha talvez esse tráfego, não tinha o tráfego pago, os influencers, enfim, todo o que a gente estava falando, mas a base é a mesma, né? A essência é a mesma, é contar boas histórias, é ter esse posicionamento que, independente do meio, do formato, ele se manteve. É isso? Sim. Eu tenho aqui na escada de acesso ao Curta Mais, à redação do Curta Mais, ao nosso escritório aqui no mezanino, um camaleão subindo a escada. Você já deve ter percebido, se não, depois você dá uma olhada lá. E o símbolo do camaleão é muito significativo para mim, para minha história de vida pessoal e profissional também, porque o camaleão ele tem essa característica de, primeiro, por uma questão de proteção, adaptação, né? Se adaptar ao meio. Então ele muda de cor, né, para se proteger. Mas, ao mesmo tempo, ele faz isso para atacar, né, para conseguir suas presas, para atacar e para se sobreviver, para viver e sobreviver. Então, o camaleão diz muito a respeito aqui da minha história de vida pessoal. Eu tive que me reinventar várias vezes da vida. Eu tive que pivotar, também a gente não usava esse nome, essa expressão, mas eu vejo que ela faz muito sentido, né? Eu tive que pivotar várias vezes da minha vida, assim como foi o Curta Mais. Por várias vezes, várias pessoas, nossa, Marcelo, que pena, agora vai acabar o Curta Mais. Porque a gente começou distribuindo, a logística do Curta Mais foi o diferencial do Curta Mais. Florianópolis, por exemplo, quando a gente foi, já tinha guia turístico, só que a gente não conseguiu encontrar, ou seja, faltava o quê? Faltava a outra metade, que era a logística, né? O artista vai onde o povo está. O guia tinha que estar na recepção do hotel, disponível o tempo todo, tinha que estar no desembarque do aeroporto para você chegar e já pegar. Naquele momento que você não tinha um Google ali, que você fazia uma pergunta e ele te entregava a resposta. Então, a gente ficou 2 anos, o Curta Mais, ele se consolidou. Eu não gosto dessa palavra. Você citou essa palavra, eu estou repetindo aqui, mas eu vou te explicar agora porque eu não gosto dessa palavra consolidar. Porque ela é muito arriscada, ela é muito perigosa. Mas aí, 2 anos, o Curta Mais se posicionou. Tanto é que no primeiro ano de Curta Mais, eu ainda fiquei ali conciliando cerca de um ano e meio, o Curta Mais com a minha vida de repórter, mas aí eu tive que fazer escolha. Chegou um momento que eu tive que abrir mão, em definitivo, e entender, olha, eu tenho essas 2 opções aqui. Para eu ser excelente naquilo que eu faço, eu vou ser o melhor repórter ou eu vou ser o melhor da cidade na palma da mão. Então, eu vou oferecer o melhor serviço e vou focar nisso. Então, eu escolhi empreender, eu escolhi ser dono do meu próprio negócio. E daí surgiu a ideia, aí eu caí para dentro mesmo do Curta Mais. Mas, ao longo desses 17 anos, a gente mudou muito. Então, nesses 2 anos de distribuição do guia impresso lá dentro do aeroporto, eu tinha uma parceria com a Infraero. Mudou o superintendente, ele falou, olha, não queremos mais isso aqui, dentro do aeroporto. É uma bobeira, uma burrice, porque o serviço era oferecido gratuitamente para quem chegava na cidade. E eu falei, não queremos mais, porque está explorando comercialmente aqui o espaço, tal, não sei o quê, e me cobrou uma fortuna. Eu falei, não, aí não faz sentido, a conta não fecha, e me tirou de dentro do desembarque do aeroporto, a distribuição do guia dentro do aeroporto. Aí todo mundo falou, anunciantes falaram, ixi, agora, Marcelo, não faz mais sentido a gente tal, não sei o quê, papapá, você parou de distribuir lá no aeroporto, que eu estou chegando lá, não estou vendo mais o guia e tal. E aí eu percebi um canal de distribuição ainda mais eficiente lá. Os taxistas, quando ainda nem existia Uber, era a Copertag, a cooperativa que ainda existe, a cooperativa de táxi é que dominava lá o aeroporto. Você tinha lá 200 carros
Eu cheguei para os taxistas, para o presidente da cooperativa, ofereci o serviço. Olha, minha opção aqui é entregar esse serviço. Um guia desse custaria, sei lá, hoje, R$15, R$20, é entregar essa cortesia para o seu passageiro, para que ele tenha o melhor. Esse é um problema para vocês? Ixi, todo mundo que chega aqui pergunta o que tem para fazer. Eu falei, então deixa eu resolver esse problema para você. Eu vou te entregar um guia de graça, para você entregar gratuitamente para o seu passageiro, para o seu cliente. E aí eu desenvolvi uma bolsinha de encosto de cabeça que colocava ali os guias. Rapaz, aquilo foi melhorar o Curta Mais, então a nossa distribuição foi ainda mais efetiva. Foi mais eficaz. Né? Ainda mais eficaz para o nosso público certo, então... Para quem ia para o hotel, também impactado no hotel. Mas eu era daqueles que eu botava meu carro, era o porta-mala sempre lotado de guia, eu ia de hotel em hotel, fazia a própria distribuição, a própria logística e tal. E funcionou muito bem durante quase 10 anos esse modelo de negócio. E ao longo do tempo a gente foi se reinventando. Um dado momento, quando ainda não se falava em aplicativo de delivery, né, iFood nem existia, hoje um unicórnio brasileiro, era para eu ser um unicórnio, Wesley. Olha só. Era para eu ser um unicórnio. E eu gosto de dizer que Deus mora nos detalhes. E eu não percebi Deus nesse detalhe quando eu criei o Curta Entrega. Antes dos aplicativos, né? Teve um outro aplicativo local também, que foi o Entrega Web, do Celso, mas naquela época ali eu também criei o Curta Entrega. Um aplicativo que teve cliente, que funcionou durante um tempo e tal, mas eu resolvi meia dor. E aí eu já estou falando dessa capacidade camaleônica. Eu criar soluções, percebendo uma dor no mercado, eu fui lá, identifiquei aquilo e vi que vários restaurantes precisavam automatizar aquele processo. Falei, cara, vou criar um aplicativo de delivery, que eu já tenho esse segmento aqui junto comigo, e vou entregar essa solução para o segmento. Mas naquele momento eu percebi, eu consegui entregar uma meia solução para a dor que existia. Que eu automatizei o processo dos pedidos, que isso, de fato, agilizou, mas eu esqueci da outra dor, da outra metade da dor, que é a logística, né, que é a entrega. E que foi isso que o iFood, né, virou esse gigante, esse unicórnio, porque ele, na verdade, não é a tecnologia, ele é a comunidade de entregadores que foi criada nessa base e eficiente, né? O volume rápido. O volume, quanto mais você entrega, mais dinheiro você vai ganhar. Então, esse foi o pulo do gato, para fazer aqui uma paródia aqui com o que você sempre falou. Mas está vendo que a gente tem que estar... E às vezes no volume de informação que a gente vive hoje, às vezes a gente perde as oportunidades debaixo do nosso nariz. Então, às vezes, o ócio criativo ele é fundamental. Muitas vezes você sair, se retirar para ir para o meio do mato, fazer uma viagem, desconectar daquela rotina, para que a gente possa repensar os nossos modelos de negócio, porque às vezes a resposta que a gente precisa a gente já tem, só que a gente não consegue enxergar porque a gente está envolvido num redemoinho de informações, de problemas. Então, às vezes é necessário sair daquele redemoinho. Limpar a visão, limpar a mesa. Para olhar a sua bolha fora dela, fora da bolha. Então, uma viagem é muito importante, eu faço isso todo ano, 2, 3 vezes por ano. Eu tenho meu refúgio particular hoje, que eu vou para lá e tento me desconectar para que ali eu possa, primeiro, me silenciar, porque no silêncio também vem muitas respostas. E o que eu estou percebendo é que isso sempre aconteceu na minha vida. Foi no ócio criativo que tanto é que o Curta Mais nasceu de uma viagem de férias. Sim. Olha aí, eu não tinha nem parado para pensar nisso. Num ócio criativo, eu estava lá, não era para trabalhar. Mas o pensamento do empreendedor, a cabeça do empreendedor, sim, assim como a sua, funciona desse jeito. A gente não para. É o tempo todo tendo insight, tendo ideia. Tá na Disney, você fala assim, cara, mas se eu colocar isso aqui na minha empresa, se eu fizer isso aqui, nossa, esse aplicativo funciona muito bem. Ou então você está lá na Disney, por que eles não fazem isso aqui? Nossa, olha a oportunidade de negócio. A cabeça da gente não para. E isso é muito bom, isso faz parte da nossa natureza, da nossa vocação, mas você sair dessa bolha para você parar um pouco, se silenciar, e dá tempo para a sua cabeça processar tanta informação, talvez esteja aí a nossa resposta para a pergunta de $1 milhão. Perfeito. Então, e a minha vida foi feita assim. Então, além disso, além do aplicativo de delivery, que eu me lembre aqui, na onda da compra coletiva, né, impressionante como muita gente agora dessa geração nem sabe o que foi Groupon, Peixe Urbano. O Curta Mais foi líder regional de compra coletiva. Então, eu criei o Curta Mais por Menos. Então, foi um site que vendia
10 mil cupons em 24 horas. Então, assim, ganhei muito dinheiro com isso. A gente foi um sucesso, foi um fenômeno, enquanto a onda... Surfou muitas ondas. Mas surfei muito nessa onda, até perceber que já estava esfriando, estava virando marolinha. Pivotei o negócio para aquilo que é hoje o Clube Curta Mais, que é um clube de benefícios, modelo de recorrência, que você paga uma mensalidade para ter acesso a benefícios exclusivos nos melhores lugares da cidade, entendendo uma tendência de recorrência, de mensalidades, modelo Netflix, modelo de você pagar uma mensalidade pequena para ter um benefício permanente ali no seu dia a dia. E assim, né, esse camaleão simbólico, eu ainda estou tentando criar coragem para tatuar um camaleão, porque eu acho que ele diz muito respeito à minha vida, à minha história, à minha característica de vida. E eu vejo, Wesley, que o nosso maior problema é a zona de conforto, né? Eu sei que isso é clichê, falar sobre isso o dia todo, mas assim, eu gosto de falar isso e faço questão de compartilhar isso com a sua audiência, porque o nosso perigo está ali. E a zona de conforto, eu falo isso para a gente que está onde está hoje. Isso é muito perigoso, porque quando a gente... A minha vida, eu só cheguei até aqui porque eu você tenho... falou da consolidação, né? A preocupação com a consolidação. Porque eu não gosto dessa palavra. Perfeito. A consolidação, parece que você já chegou lá, que não tem mais nada para fazer. Para de pedalar uma bicicleta, cara, na subida. Sim. Você vai cair da bicicleta. Perfeito. A consolidação é isso. É você, ladeira abaixo, aí sim você para de dar uma pedalada, mas a ladeira vai acabar. Então, assim, você não pode achar que consolidou, que já encontrou. Não. Dinheiro do jeito que você ganha, você perde. Dinheiro não aceita desaforo. E eu vejo que o maior problema nosso é a zona de conforto. A gente tem que o tempo todo estar sensível para não nos deixar ficar ali por muito tempo. Né? E não tem nada a ver com descanso, né? Com o ócio criativo do que eu estou falando. Eu estou dizendo o seguinte, você chega numa posição, quando você tem alguma coisa a perder, você não tem mais coragem de empreender no risco. Você não tem coragem mais de arriscar. Então, as pessoas que conseguiram construir coisas grandes foram as pessoas que não tinham nada a perder. Perfeito. Não tinham nada a perder, não tinham medo daquilo, não estavam nem aí para a opinião alheia, para a opinião dos amigos, do que você vai fazer. E agora virou, porque são esses, né? Os nossos amigos mesmo, aqueles que tomam cerveja Cresceu com a gente, com você, que vão criticar a gente, porque tem liberdade, tem intimidade com a gente, eles vão... Não. Viu o crescimento, viu o destaque ali. Às vezes a gente não vai ser reconhecido dentro da própria casa. Então, assim, quando a gente tem alguma coisa a perder, e isso para mim é zona de conforto, sim, porque a gente já tem uma segurança, você já tem um modelo de negócio que está ok funcionando, mas você fica com medo de ir para um patamar acima. E é aí que a gente se perde na nossa vocação, naquilo que é o nosso propósito, quando a gente tem medo. E a gente tem medo por não querer arriscar, por talvez perder aquilo que a gente já construiu. É aí que a gente se ferra. Perfeito. Uau, Marcelo. Eu estou falando isso porque eu estou exatamente vivenciando esse momento. Eu também. Né? E eu sei disso. Eu estou compartilhando isso com você porque se a gente não arregaçar a mão, lembrar daquele Wesley novinho, daquele Marcelo novinho, que não tinha nada a perder, se a gente fizer isso, a gente vai construir coisas muito maiores. Vou fazer uma pergunta para você conectada com isso. Você tem 2 filhos. O Marcelo e o Gabriel. Como o Marcelo da Ardósia, da Globo, de ir para São Paulo, ele fazia muitas mudanças de ponteiro, dava muito all-in, né? Assim, vou colocar tudo. Como que o Marcelo hoje pensa, racionaliza essa tomada de decisão hoje, pensando nos filhos, pensando na família? Porque hoje antes você estava sozinho. Uhum. Antes você, tô indo amanhã para São Paulo, Boris, e tô chegando aí. Né? E como que o Marcelo racionaliza? Eu falo porque até falei isso no podcast passado, né? Eu dei muito all-in também. Uhum. Tem um projeto, vou fazer um projeto gigante lá em Bento Gonçalves, do zero. Eu mudei com meu filho com poucos meses de idade para Bento Gonçalves. Mas vai morar no sul, de longe, sair de sua casa, deixar tudo aqui. Vou. Mudei, estou morando hoje em Gramado para também tirar os projetos do papel. Mas eu fico ponderando, falei assim, até quando eu também vou conseguir fazer isso, né? Porque tem escola, tem a rotina, tem um... Enfim, devolvendo essa pergunta pro Marcelo e já buscando um conselho. Tá, eu não vou falar dos filhos. Porque filho vai acompanhar, ainda mais na idade do meu, onde eu for,
Butão, vou para Bangladesh, eles vão comigo. Então pode espernear. Vai fazer a mala e vai junto. Mas casamento pressupõe lealdade, parceria, companheirismo e projeto único. Perfeito. Projeto entendendo que quando casa é um só. Casamento pressupõe isso. Eu casei com uma mulher leal. A André é uma pessoa leal. É uma pessoa que acredita muito em mim, né? E outra, da mesma forma a sua mulher, rapaz, se tem mulher é muito mais esperta que a gente. Então, assim, a mulher sabe com quem casa. Então, uma mulher para casar com você sabia do seu potencial. E tá vendo aí, né? E o que eu quero dizer com isso? A André, para casar comigo, ela viu em mim um potencial. Ela sabia casou quem eu com era. esse sonho, né? Casou, com esse sonhador. Casou com esse sonhador. Então, e talvez eu acho que elas esperem isso da gente. Essa resiliência, sabe? Essa coragem para dizer, bora, eu estou indo, bora. E a questão é muito mais nossa, Wesley. Eu acho que o medo é nosso. Eu estou terceirizando. Né? Essa então, pergunta assim, é a terceirização. Eu acho que a gente não pode terceirizar, cara. Boa. Assim, eu sou cristão, o meu manual de vida, eu sempre tento buscar as minhas respostas, as minhas dúvidas na Bíblia. Eu vejo se aquilo tem base em princípios bíblicos e se tiver, ok, eu vou embora. Então, e eu acredito muito que o homem, né, a figura do homem aí não é sobre machismo, mas é sobre ordem, sobre posicionamento. O homem é o sacerdote da sua casa. Ele é o sacerdote. Então, o homem é o cabeça. E o que é o cabeça da casa? É aquele que tem a visão. A mulher é o corpo, é o pescoço. Então, ela bota a cabeça para onde ela quiser se a gente não tiver a visão e não passar a segurança para nossas mulheres. Então, acho que cada vez mais a sociedade se perde em não ter homens com hombridade, em não entender o seu papel na sociedade, mas a começar da sua casa. E não é sobre autoritarismo, não é sobre machismo, mas é sobre visão, é sobre o papel, é sobre função. Então, nesse aspecto, eu acho que, eu penso hoje que se eu pivotar toda a minha vida, fechar o Curta Mais, abrir mão de tudo isso aqui, a mulher que casou comigo, sabendo quem é esse cara, que ela sabe, a André sabe de onde eu vim, ela conhece, ela tem me ajudado a montar muitos quebra-cabeças da minha vida, indo comigo para Vitória. Eu vou te dar uma informação. Há 4 meses, eu estou com 48 anos, há 4 meses eu vi pela primeira vez a foto do meu pai. Eu descobri que meu pai morreu há 3 anos de idade. A André participou dessa mesa e tem buscado comigo várias informações. E coisas pesadas, era para não estar aqui, eu sou de fato improvável. Por várias vezes a minha mãe surtou e tentou dar cabo, matar eu e meu irmão. Então não era para a gente estar aqui. Eu falo isso, eu raramente falo isso, eu falo isso para intimidade, mas eu estou abrindo isso aqui para você, mas assim, muito mais no sentido não de vitimizar, não tem nenhum. Quem me conhece sabe que se tem um lugar que eu não vou é na vitimização, mas eu falo isso para mostrar que há esperança, que o nosso passado não define o nosso futuro mesmo. Excelente. Então, eu estou aqui para ser testemunho, para encorajar um monte de gente que está aí nos assistindo. Muito bom. Então, e eu tento lembrar todos os dias disso. Então, a mulher que eu casei sabe de onde eu vim. Então, ela sabe que se eu tiver segurança na minha decisão, estou indo para a China recomeçar lá. Porque eu deixei uma carreira promissora no telejornalismo e estou aqui. Eu deixei, sei lá, eu deixei uma banda de sucesso para poder pensar em outro caminho. E assim, eu estou vivendo isso hoje, eu estou buscando novas perspectivas, né? Eu hoje sou sócio de uma startup muito promissora, que é a Meliva.ai. Tem uma onda que para mim é uma onda, como foi a internet, é uma onda permanente, não é uma febre. Perfeito. Mas é uma realidade que é a inteligência artificial, que vai mudar o jogo, né, dos negócios, do mundo. E a gente está aí, eu resolvi não ficar vendo a banda passar, mas ser protagonista desse processo de transformação da inteligência artificial. E mais uma vez estou pivotando. Então eu tenho muito mais dúvidas do que respostas. Eu tenho muito mais escuro do que clareza nas minhas decisões, mas eu tenho feeling, eu tenho sentimento, eu tenho coragem. Então, é claro que eu tenho muito medo também. Então, mas dioturnamente, a gente tem que enfrentar esse medo de frente como alguém que não tem nada a perder. Se a gente soubesse a data da nossa morte, Wesley, a gente não teria medo de ousar, cara.
porque a gente saberia quanto tempo que a gente tem de vida. Então, cara, se eu tenho só esse tempo aqui, então como eu, aos 48, eu sei que eu tenho, cronologicamente falando, naturalmente falando, mais passado do que futuro, cara, eu não tenho mais nada a perder. Eu estou te falando, eu estou te dando esse podcast, que é uma coisa rara de fazer, geralmente eu entrevisto, mas assim, eu estou abrindo aqui para você, porque eu estou vivenciando esse momento da minha vida, cara. De entender agora, não como um senso de vaidade, mas como um senso de responsabilidade, abrir essa caixa de Pandora, esses segredos, toda essa vivência, essa experiência, essa bagagem, esses sofrimentos, essas marcas, para compartilhar a fim de encorajar a turma nova que está chegando aí com medo do que vem pela frente, cara. Não tem que ter medo mesmo, não. E se eu não sou essa pessoa, com a história que eu tenho na minha vida, com as marcas que eu tenho na minha pele, cara, eu vou esperar alguém fazer? Não vou esperar. Então, enfim, resumindo isso, eu acho que, eu penso que sempre será sobre nós, sobre a nossa decisão, a nossa tomada de decisão, a coragem das nossas decisões, as pessoas vão vir com a gente. Mente mestre, mindset, mastermind, né? É você ter um sonho e ter segurança, ter clareza, ter tesão para contar esse sonho para todo mundo. Você pode até ter uma desconfiança da sua esposa, porque é natural, da mulher, aquela segurança dos filhos e tudo mais, mas ela sabe com quem ela casou e no final das contas, no fritar dos ovos, ela vai junto. Sim. E a minha também vai. E ela falando, já jogar para ela aqui, ela sempre foi. Tanto é que a gente está em Gramado hoje. Tanto é que quando a gente pagou, a agência estava super bem, eu mudei para os Estados Unidos, a gente estava morando lá. E a gente... Só que hoje, talvez, a gente fica... né? A gente fica talvez esse medo, ou ponderando mais. Pô, são 3 crianças, né? São as gêmeas. A gente estava semana passada, enfim, em Las Vegas, Estados Unidos, e o pessoal falava assim... Ah, mas vocês estão viajando aqui, né? Recebendo mensagem no Instagram. Ah, quanto tempo as meninas? 10 meses. 10 meses vocês estão viajando? Vocês estão... Tá com quem as crianças? Ficou com quem? Enfim, então... Fecha parênteses aqui. Eu vou só relembrar, porque tem um monte de gente que sabe, tem biografia, eu já li 2 biografias do Elon Musk, tem documentário dele, eu sugiro, porque esse cara é um cara que hoje metade do mundo observa e outra metade detona, né? Então... Mas o Elon Musk, para mim, é o grande gênio da nossa atualidade, é o sucessor do Steve Jobs, assim, fazendo uma analogia para um outro gênio que já não está mais entre nós. Mas o Elon Musk é um cara que, mesmo sendo o homem mais rico do mundo hoje, é o cara que... a jornada dele mostra que é um cara que não tem nada a perder, apesar de ser quem é. E de ter o que tem, de acumular o que acumulou. Então a história dele com a SpaceX é fantástica, porque mostra a natureza dos caras que dão as cartas do mundo, cara. Sim. Então o cara à frente do tempo foi lá, construiu um foguete, né? Você senta à mesa lá com os caras na SpaceX, ou você vai conversar com os caras, eles conversam como nós dois estamos conversando sobre a colonização de Marte. E é algo tão real, tão natural para eles, tão real mesmo, que isso acontece. Daqui a pouco você está falando sobre colonização, sobre uma casinha, um endereço lá em Marte. Então, esses caras sonham alto, sonhos que para a grande maioria são sonhos malucos, mas o Elon Musk, ele ao lançar o primeiro foguete, ao construir o primeiro foguete, logo depois que ele tinha vendido lá o PayPal, parte do PayPal, ele investiu tudo que ele tinha na criação de foguetes, cara. Ele teve 2 teses, né? Tesla e SpaceX, e hoje está essa potência que ele está fazendo. Não, e aí o primeiro... Ele compra o Twitter e reseta e muda o nome, imagina. O marketing, o brand fala assim, meu Deus, o cara compra o negócio. Não, e ele vai e bota o primeiro foguete para subir, explode o foguete. Sim, acabou. E aí... E a resiliência. Todo mundo lá, tem um documentário, está na Netflix, vale a pena assistir para conhecer um pouquinho mais dessa mente, né? É um dos caras que está dando as cartas. Eu comprei agora um Starlink lá para o meu sítio em Pirinópolis. Cara, é impressionante. Eu tenho um robozinho dentro de casa, ele vai acompanhando os satélites, cara, ali no quintal da minha casa, e pega internet melhor do que banda larga. Então é um cara que está construindo um novo mundo debaixo do nosso nariz. Então você tem que entender a mente de um cara como esse. Então o cara foi lá, construiu o segundo foguete, com parte das economias que ainda sobraram, e o segundo foguete explodiu. E vai lá, cara,
é o resto que a gente tem, vamos construir mais um. Então, literalmente, não tem mais nada a perder, cara. Aliás, temos tudo a perder a partir de agora, né? Então, o terceiro foguete vai e explode, cara. Aí, sem nenhum centavo no bolso, ele constrói o quarto foguete. Ou seja, ele está inadimplente. Ele estaria no quarto foguete, cara. No quarto foguete. E ele tentando contato com a NASA, nem atendia o telefone dele. Tá no quarto foguete, tem aquela expectativa, tem aquela cena. No quarto foguete, o foguete vai, sobe e aterriza. Pela primeira vez na história da indústria espacial, aeroespacial, um foguete deu ré. E foi esse cara, o maluco Elon Musk, que fez isso, um sul-africano. Porque a gente fala, mas nasceu nos Estados Unidos. Não, assim como nós, numa economia muito parecida com a do Brasil, a África do Sul, o cara foi para os Estados Unidos e lá fez a história dele e terminou, a NASA liga, falou, olha, o contrato bilionário está fechado, então pode contar conosco, e o resto é a história que a gente está acompanhando debaixo do nosso nariz. Então a gente não tem que ter medo, cara. Eu estou falando de um cara gigante economicamente, financeiramente falando. Cara, a gente não pode ir para esse lugar da consolidação, da acomodação, do medo, do que alguém vai pensar sobre nós, do que alguém vai... Cara, metade do mundo fala desse cara. Metade do mundo está falando desse cara. Sim. Então, para fazer uma outra analogia, eu tive a oportunidade de conhecer também a Terra Santa, Israel. Cara, e eu tive lá na terra de Jesus, Cristo. 1% da população, hoje, 2000 anos depois da sua morte, é cristã. 1% da população de Israel é cristã, cara. Ou seja, você não vai ter o reconhecimento, a começar, às vezes, da sua própria casa, dos seus amigos. Então, a gente não pode depender dessa aceitação para poder avançar e para poder ter coragem de se jogar. Muito bom. Marcelo, para a gente caminhar aqui para o final, acho que um podcast de muita inspiração, né, de trajetória, empreendedorismo, inovação. Marcelo, levando para o final aqui, eu não sei se você pode entrar em detalhes, mas que conecta muito com propósito, como cultura, como posicionamento de marca. Vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu em Goiânia. E aí a gente participa de um grupo de líderes empresariais e eu vi o seu posicionamento naquele grupo. E quando eu vi o seu posicionamento naquele grupo, eu fiquei muito orgulhoso de ser seu amigo. Eu falei, caraca, olha o que ele respondeu. Olha como foi, né? Basicamente, surgiu uma polêmica, bateram, fizeram... Que acho que talvez é um outro lado da mídia, né? É um outro viés, né? Porque não é aquela mídia do clique, do título polêmico, do título para acessar, enfim... Do view pelo view ali, né, da visualização, que foi um posicionamento e que depois acho que talvez foi o primeiro a posicionar, vamos dar espaço e colocar que foi o que aconteceu com a empresária, com a empreendedora aqui em Goiânia. Eu vi muito traço da cultura, né, que eu falo assim, mudou ferramenta, teve várias ondas que foram surfadas pelo Curta Mais, mas eu vi muita essência, um posicionamento, a cultura da forma de fazer, que conecta lá com aquele pilar que você faz, que a gente lá atrás, quando a gente falava, na época que o Curta Mais foi atendido pela Pagu, que falava de contar boas histórias, né? Queria que você falasse um pouco disso, sobre esse manter a essência, né? De não, diante das dificuldades, não entrar talvez na onda e se manter fiel ali aos princípios, aos valores, essa cultura, e também um desafio de passar isso para o time, né? Passar isso, porque você contrata pessoas que trabalharam em outros veículos, e aí você vai ter que culturar, você vai ter que fazer esse onboard, mostrar que na forma como você concebe, ou como você pensa, ou como o posicionamento, é uma outra forma de comunicação, não é talvez naquela mídia espetaculosa, enfim. Como que foi? Porque na hora que eu vi, eu tô falando uma resposta que você deu no WhatsApp, no grupo de WhatsApp. Enfim, tava lá de bobeira, olhei o grupo, polêmicas, nossa, isso, meu Deus. E você teve aquele posicionamento, eu falei, caramba, olha, isso num grupo de empresários, né, que deveria talvez ter
Deveria não, tem um critério, né? É uma barra alta o grupo de empresários que a gente participa. E não foi só lá no grupo, foi dentro da minha casa. Então, eu lembro quando a minha esposa me mandou um WhatsApp, né, uma mensagem, ou me mostrou uma mensagem desse episódio, desse caso, que a gente vai aprendendo, vai tendo feeling jornalístico, você vai vendo aquilo que, calma lá, essa história está mal contada, então, acho que está sendo precipitado aí, então, eu já falei para ela, não passa isso para frente, não. Vamos esperar as coisas aí, né? Né? Hoje você demora uma vida inteira para construir uma credibilidade, uma reputação, e você precisa de segundos nas redes sociais para acabar com tudo isso. E daqui a pouco você vai ver, mas a história não era bem assim, mas acabou, o estrago foi feito. E esse episódio, assim como centenas de outros, eu estou dando esse porque foi pontual, eu vi, foi recente. Anos, várias vezes, assim, pelo afã, né, do clique fácil, da audiência rápida que vem para o site, para as redes sociais, do engajamento, por várias vezes eu abri mão disso para primeiro esperar, checar, validar a informação. Isso faz parte da minha natureza como contador de histórias, como comunicador. Consequentemente, isso vai para a linha editorial do meu veículo de comunicação. Que é um veículo de boas histórias, né? A nossa base aqui, o nosso core business é apostar em boas histórias. A gente acredita, de fato, que boas histórias transformam. Foi um insight até que a Suzy, sua irmã, uma querida, uma pessoa que eu tenho uma admiração gigante, assim, genial, criativa pra caramba. E ela trouxe esse insight, né? Entendendo a cultura do Curta Mais, entendendo o core business nosso aqui, eu falei, é isso, boas histórias transformam. Isso resume bem aquilo que a gente faz aqui o tempo todo. E o Curta Mais nasceu para ser um guia da cidade, né? O melhor da cidade na palma da mão é o nosso slogan. Só que internamente a gente sempre privilegiou isso. O Curta Mais não nasceu para contar os problemas da cidade, do estado, de pessoas. Né? Para isso existe um monte de gente, um monte de outros veículos que estão fazendo isso é posicionamento, isso, né? Isso é um posicionamento muito claro. Então a gente, primeiro assim, sem nenhuma demagogia, é um modelo de negócio. Perfeito. Mas é um modelo de negócio baseado em uma essência daquilo que eu acredito. Sim. Então, me incomodava, Wesley. Dentro das redações convencionais de jornalismo que eu vivia como repórter, me incomodava em saber que dentro das redações há uma preferência pelas pautas mundo cão. Por quê? Porque aquela audiência vem fácil. Né? Nunca se vendeu tanto jornal no dia seguinte do ataque às Torres Gêmeas. Então a tragédia, o mundo cão, ele atrai de forma mais rápida a atenção das pessoas. Por exemplo, você está numa rodovia e tem um acidente, você vai querer ver. Ainda que a cena seja feia, é mais forte que você, a sua curiosidade vai querer ver. No caso da internet, você vai querer clicar ali para ver aquilo. Então, isso é gatilho mental, né? Então, da curiosidade humana. Então, eu sei que estrategicamente isso funciona. Isso traz uma audiência mais fácil. Tanto é que, no começo do Curta Mais, o que eu mais ouvi foi, esquece isso, né? Não tem tanta coisa boa assim para falar de Goiânia. E há 17 anos, o Curta Mais sempre briga ali pelo top 3, top 5 das maiores audiências absolutas da internet em Goiás. E a gente provou, e aí eu estou falando de modelo de negócio, que apostar em boas histórias também traz audiência. Só que a gente tem todo um critério para poder validar uma informação. Nesse caso específico, que era de uma empresa muito bem consolidada, eu vou citar, que é o caso da Mariana Perdomo, é um caso público, né, notório, saiu na mídia nacional, uma confeitaria que se viu envolvida numa situação que ela não tinha absolutamente nada a ver, de uma acusação irresponsável, de uma criminosa que... no dia seguinte, a polícia comprovou que a torta não tinha nada a ver com a morte de uma pessoa e a pessoa, né, a acusada, tentando atribuir alguma coisa nesse sentido, insinuou, na verdade. E o fato é que uma história de empreendedorismo, como é o caso da Mariana Perdomo, se viu ali envolvida. Brilhante, né? Brilhante. Né? Um case absoluto de sucesso. E isso às vésperas do Natal, cara. Cheio de insumo, de ingrediente para fazer panetone de Natal. Cara, na hora, a empatia, cara, eu me vi na situação da Mariana. E falei, cara, isso não está certo. Eu não vou dar palco para esse tipo de situação. No mínimo, essa história está mal contada.
Então não vou me precipitar, todo mundo, todos os veículos de comunicação navegaram na onda, tiveram audiência, todos os jornais tiveram picos de audiência, telejornais, sites, perfis de Instagram noticiário, todo mundo falando, nacional, foi a pauta do dia, nós não demos uma linha. Eu resolvi esperar, assim como eu faço com várias outras tentações editoriais, pautas tentadoras ali, mas mal contadas, mal apuradas, eu espero. Primeiro porque não é a proposta editorial do Curta Mais falar de morte, de polícia, de política, a gente tem uma linha editorial de um conteúdo leve, de curiosidade, de gastronomia, de turismo, de bem-estar, de lifestyle. Então aquela pauta, apesar de estar meio que ali na gastronomia, porque faz parte, não, nós não vamos dar porque está muito mal contada essa história. Então onde eu vi essa situação, gente, não passa isso para frente, gente, porque eu de fato senti uma empatia, não tenho uma relação próxima de amizade, apesar de conhecer a Mariana, mas me vi, e ora, assim que a Polícia Civil inocentou totalmente ali a marca, eu liguei para a Mariana e falei, Mariana, eu tenho essa pauta de uma mobilização que amigos e clientes da Mariana Perdomo fazem mobilização na porta da loja, e foi a primeira vez que a gente noticiou, e aí sim, viralizou, foi o primeiro veículo, e aí depois outros veículos vieram para repercutir isso, mas o fato é que o estrago já estava feito, mas eu na hora peguei o telefone, liguei para alguns contatos, de falar, falei, importante, vamos estimular isso, e a gente já começou a fazer as nossas listas de panetones, trouxemos, né, a história e graças a Deus a gente viu que por muito pouco aquela marca, aquele case de sucesso não acabou de um dia para o outro por conta de uma irresponsabilidade jornalística que a gente não entrou, não embarcou nessa onda, mas é essa responsabilidade. Eu digo sempre, Wesley, só para complementar isso, eu digo que o Curta Mais nasceu porque aquilo me incomodava de ter que sair como repórter para deixar uma matéria bacana, sei lá, de uma academia, falando da importância da atividade física, para correr para a BR-153, porque tinha acontecido uma tragédia, a pessoa tinha matado alguém, tinha pulado em frente a uma carreta. Eu estou falando isso porque essa cena aconteceu, e isso, falei, cara, isso aqui eu não quero mais para a minha vida. Eu voltava para minha casa pesado, tal, e aquilo trazia notícia, todo mundo ia assistir aquela matéria, mas a parte daquilo tinha muito mais coisa boa funcionando. Então, por que a gente não prioriza, não dá palco, não dá vitrine para essas boas histórias? As pessoas, o mundo já está tão ruim, então por que a gente não traz isso para um primeiro plano? E o Curta Mais nasceu para isso, para mostrar que Goiânia é mais do que SESI 137, é mais do que só o sertanejo, mas que tem outras manifestações musicais e culturais, estilos musicais, que vai além dos clichês pamonha, piqui, espetinho, pit dog, que tem alta gastronomia, que tem vários shoppings, que tem um monte de coisa bacana, tal, não sei o que. O Curta Mais foi pioneiro, em contar isso de uma forma mais leve, de trazer o dicionário goianês. A gente foi o primeiro a trazer isso. Foi o primeiro a abrir portas para um monte de gente que está fazendo isso hoje. Eu tenho um senso de alegria de ver tudo isso, porque eu comecei com isso quando tudo era mato, e um monte de gente falando para não fazer isso porque não ia funcionar. Então funcionou, a gente abriu a porteira, a gente mudou os ponteiros aqui, não só meu como empreendedor, mas também da forma de contar histórias. Muita gente que me criticava na época de fazer as listas geolocais, não, mas isso não é jornalismo. Ainda tem gente hoje que está presa naquele jeito antigo, aquele jeito convencional de contar histórias, mas hoje a gente tem que entender o comportamento do consumidor. O mundo mudou. E o jeito de contar a história para as pessoas também mudou. A boa história ela sempre será perene, independentemente do formato. Mas as plataformas mudaram, o hábito de consumo. Os nossos pais, a nossa geração que ainda assistia televisão e ouvia rádio, hoje seus filhos já não assistem mais, é só YouTube, é touch. É a geração que já nasce com o dedinho ali, ó, o dedinho nas telas. Então, o jeito de entregar essa história mudou. Então, o formato do Curta Mais, à época, ele foi muito criticado. Mas que isso não é jornalismo, tal, é uma coisa muito superficial, mas não, a gente já entendia que aquilo tinha uma capacidade viral, uma capacidade de chegar até as outras pessoas
de forma mais fácil, mais palatável, e a gente vem fazendo isso, claro, que sempre se reinventando ao longo de 17 anos, e eu tenho muito, hora que eu olho para trás, mas sem se acomodar, eu tenho um senso de dever cumprido, eu tenho a consciência de uma folha de serviços prestados para a promoção da nossa cidade. Hoje o Curta Mais não está só em Goiânia, está em Brasília, está em Uberlândia, está em outras praças, a gente entendendo qual é o melhor formato para poder replicar esse modelo, escalar esse modelo para outras praças, porque a gente entende que boas histórias elas também vendem, elas transformam e vendem. Então, a gente não quer ser o veículo para falar dos problemas da cidade, dos 10 bairros mais violentos de Goiânia. A gente quer falar dos 10 bairros mais charmosos, ou dos 10 melhores bairros de Goiânia. Dos 10 melhores restaurantes, né? Dos 10 melhores restaurantes. Então, essa é a nossa pauta. E com isso, a gente vem construindo um legado aí ao longo desse tempo. Pegando esse último gancho aqui para a gente finalizar, primeiro eu queria já te agradecer. Pessoal, aproveitando aqui, quem não está seguindo, se inscreve aqui para você receber, dá um joinha, compartilha. Te agradecer, tá Marcelo. Cara. Hã? Tá vendo? Craque, hein? Tá vendo, né? A gente está ensaiando. Tem que apertar o botão, tem que clicar no sininho da notificação para ser o primeiro a receber. Comenta lá no canal do YouTube. E importante também você, como é que é o nome disso? É quando você se inscreva, né? Se inscreva no canal, curta, compartilha, dá um joinha. Para fechar essa parte, acho que eu traria talvez, eu tinha até colocado uma pauta aqui como legado, que eu acho que é algo que inclusive que eu já falei com você, que eu quero replicar em outras praças, que eu acho incrível, que é a forma como você criou uma estratégia para talvez uma sazonalidade e criar uma gamificação, que foi o Prêmio Curta Mais. Uhum. Que aí realmente traz um peso muito forte para a gastronomia. Enfim, dentre N pessoas, por exemplo, que acho que até ganhou como chefe, né? O Ian. Né? Então, assim... E talvez, por exemplo, eu já até faço um convite, tá? O Ian, se esse vídeo chegar no Ian, o Ian, eu falo como consumidor, é uma pessoa que mudou o ponteiro da gastronomia. Mandou. Da mesma forma que a Mariana mudou, você imagina, a pessoa que vendia doce, bolo na feira, ela transformar os produtos, transformar a forma e criar um modelo de negócio é extremamente incrível. E são essas boas histórias também que eu quero contar no podcast, que é quem foi lá e fez, é os bastidores, é quem... Não é a pessoa de palco, né? É a pessoa que está ali fazendo, está vivendo, está fazendo acontecer. Sim. E quando você faz a premiação, que é algo recorrente, né? Eu tive... Dar um testemunho aqui do Marcelo, fazer um merchan para o Marcelo. Eu estava almoçando com o Marcelo, daí perguntei para uma pessoa lá, a garçonete que estava atendendo, como é que foi. Foi uma loucura, meu Deus do céu. Tem uma fila, tanto tempo. Eu falei assim, olha para você ver, né? Olha o depoimento. Olha que forte isso, essa alternativa, né? Essa estratégia para talvez um momento de baixa ocupação, um modelo de criar, que é um período de baixa. Naturalmente, todo comércio tem a sazonalidade dele ali. E cria-se um evento desse num veículo que é de boas histórias, para enaltecer shows, eventos, a programação da cidade, o melhor da cidade. E eu acho que virou uma gamificação muito forte entre os restaurantes. Participar disso, né? Receber um prêmio. A gente tem 2 projetos nesse sentido. O Prêmio Curta Mais ele acontece uma vez por ano, geralmente é mais para o final do ano, porque aí dá tempo dessa collab entre a curadoria do Curta Mais e 60 jurados que nos ajudam a escolher os melhores da gastronomia em mais de 50 a categorias. Da cidade, né? Virou o Oscar da gastronomia regional. É um momento, de fato, muito esperado. Né? Eu hoje chego num restaurante, aí vem o garçom, quero ganhar o prêmio de melhor garçom esse ano, hein? Então, capricha aí no atendimento. Então, acaba que no pano de fundo você tem uma qualificação do mercado, você tem uma concorrência salutar, saudável, porque acaba que a pessoa vai melhorar o serviço para melhorar o serviço para o seu cliente. Isso é muito bom no final das contas. Então, o prêmio ele traz essa valorização do mercado e, ao mesmo tempo, ajuda o B2C, o cliente consumidor, a ter um roteiro
permanente ao longo dos próximos 12 meses até a edição seguinte. Então, o prêmio é um projeto muito bacana e a gente não inventou a roda, né? Foi uma lacuna deixada pelo prêmio Veja, Comer e Beber. É importante, Marcelo. Né? Vamos explorar isso. Sim. Porque, ou seja, nem tudo é disruptivo. Nem né? As inovações não estão ali do zero, né? Experiências, oportunidade de mercado. Você viu uma lacuna, um vazio. Eu falo... Em determinado momento eu falo assim, encontra os espaços vazios. Normalmente, esse espaço vazio foi deixado por um player que deixou de realizar. E assim, e com todo respeito à história da Veja, né, mas a gente percebeu que ao deixar essa lacuna, ela deixou um segmento tão importante para a economia local órfão, né, de uma premiação que era sempre muito esperada por todos, né? Então, claro que a gente não replicou 100% do modelo, a gente pegou uma base e foi fazendo várias coisas. Então, por exemplo, eu criei várias categorias novas, o melhor atendimento, melhor restauranteiro, melhor garçom, para trabalhar exatamente situações que não eram trabalhadas, né? E as pessoas, a gente acaba, que tem muito tempo, tem uma experiência conversando todo dia com donos de bares, restaurantes, trabalhadores desse segmento. Então, tudo isso serviu de insumo para poder criar uma premiação única, apesar de ter algumas semelhanças com outras premiações importantes aí no país. Então, o Curta Mais tem 17 anos, então, respeitando a precedência de quem já tinha chegado primeiro, eu nem fazia o prêmio. Aí, uma vez que deixou essa lacuna, falou, olha, acho que, e também atendendo a apelos aí de várias pessoas do segmento, a gente resolveu trazer isso em parceria com o SESC, Senac, com a FEComércio, com o Sebrae, com outras entidades, com outros parceiros que me ajudaram a tirar isso do papel. Paralelo a isso, Wesley, a gente tem um festival Curta Mais por Menos, que foi esse feedback dessa garçonete, que quando a gente estava almoçando, o festival é um projeto bacana demais, e aí eu estou falando isso aqui, não é sobre o Curta Mais, mas é sobre ter a sensibilidade de perceber as dores do segmento que você atua. Perfeito. Por exemplo, o meu caso, eu atuo muito forte, eu sou um agente, né, divulgador da gastronomia, do turismo, da parte de eventos. Então, eu preciso entender o funcionamento desses segmentos, o comportamento desses segmentos, para saber, dentro da minha vocação, dentro do meu core business, o que eu posso entregar de solução para problemas desses segmentos. Então, você pode entregar valor para eles. Exatamente. Né? Eu lembro... como é que você me apoia? Onde que o Curta Mais me apoiou aqui? E eu lembro quando o Ian Baiocchi, o Domingo, sócio dele, veio me desabafar sobre um dilema, que eram os meses de janeiro, Mês de janeiro, sempre fechando no vermelho, tinha que trabalhar fevereiro e março para pagar as contas de janeiro, historicamente, na cidade, porque Goiânia é uma cidade característica de turismo de negócios e eventos. Então, janeiro, um período de férias, as pessoas saem para o turismo de lazer com suas famílias. Então, a cidade esvazia, né? Apesar de ser uma cidade com quase 2 milhões de habitantes, mas economicamente a cidade esvazia. E os boletos chegam normalmente em janeiro, e principalmente no começo de ano. Sim. Então, percebendo essa dor do segmento, eu validei isso com outros empresários do setor, falei, cara, Marcelo, já existem outros festivais, mas não acontece na época que a gente precisa. Perfeito. Então não foi uma ideia do Marcelo, eu entendi uma dor, veio um feedback, falei, cara, então nós podemos entregar uma solução, vamos criar um festival para atender a capacidade ociosa da cidade. Criamos o Festival Curta Mais, o Festival Gastronômico Curta Mais por Menos, para resolver uma dor do mês de janeiro. Resultado, feedback do Ian, pela primeira vez, fechou o janeiro no azul. Assim como vários outros. O feedback daquela garçonete desse outro restaurante, o dono desse restaurante, do Balkan Black Sushi, o Araquém, disse que o movimento aumentou em 500% no mês de janeiro. Então, e aí a gente replicou também no mês de julho. Agora, nesse ano, a gente está readequando, porque a gente também entendeu que o mês de agosto é um mês problemático, então a gente está fazendo de 15 de julho a 15 de agosto, por ser o segundo pior período do ano. Ou seja, dentro daquilo que a natureza do nosso de negócio, mercado, a gente está entregando a solução para esse mercado. Então, são esses os negócios que são bem-sucedidos. É onde você, dentro da sua vocação, do seu superpoder, imagina se a gente fosse um X-Men. Cada um, a gente tem fraquezas, as nossas kriptonitas, aí é o Superman, né? É outro universo, mas assim, todo super-herói tem poderes e fraquezas, superpoderes e fraquezas. Então, dentro do nosso superpoder, como é que eu posso atender a fraqueza do meu parceiro? Perfeito. Muito bom, pessoal. Esse foi o podcast com o Marcelo.
Marcelo, te agradecer, meu irmão. Obrigado mesmo. Bom demais. Baita trajetória, sucesso, vida longa ao Curta Mais, vida longa ao empreendedorismo. Quero entender mais sobre a Meliva, tá? Quero entender mais porque a gente está estudando muito, entrando muito. Eu estou fazendo vários cursos de inteligência artificial para como que eu vou utilizar, colocar essa rotina no meu negócio. Mas foi isso, pessoal. Mais um podcast aqui do Mudando Ponteiro, recebendo o Marcelo Albuquerque, CEO do Curta Mais. É isso e até o próximo episódio.